Hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, a retribuição do axé. É um tema meio controverso, muitos entendem como querem e na maioria das vezes entendem pela conveniência, mas eu vou falar principalmente com os novos dirigentes ou aqueles dirigentes que têm casa há algum tempo. Eu falo dos pais de santo, mãe de santo, sacerdotes e não estão sabendo lidar muito bem com este tema. Bom, o que é o axé? O axé nada mais é do que a energia. A energia oferecida pela espiritualidade a todos aqueles que frequentam uma casa de nação de Umbanda. Mas quem administra esse axé é somente os orixás? Não. Temos que lembrar que os Exus eles abrem caminhos. Então, quem traz a primeira chave, o primeiro, vamos dizer assim, impacto do axé, dessa energia favorável, é Exu. Então, as pessoas têm um conceito muito errôneo. Por quê? Porque foi pregado por outras religiões que o Exu é uma entidade que só comete atos de violência, só comete maldade, e não é bem assim. O Exu, pelo contrário, é uma divindade muito justa. Porém, entretanto, ele conhece muito bem os defeitos da carne, então ele sabe dar no mesmo troco. O que a gente tem que entender é que ele traz a riqueza, ele traz a chave das portas para que as riquezas, as bênçãos dos outros orixás possam vir. O que acontece é que tem muita gente que gosta de receber e não doar. Agora vai a explicação com você, que é dono de casa, que tem o seu terreiro, está começando agora. Ajudar quem precisa sempre vai ser a primeira opção, até porque é um dos alicerces da nossa religião. Entretanto, a gente tem que lembrar que caridade não caminha junto com burrice. Você tem que estar a par sempre de quem entrou para dentro da sua casa, com quem você está lidando. Porque no meio de muitas pessoas necessitadas, vai vir os sanguessuga, os usurpadores da fé e da religião. Aqueles que querem conseguir tudo, mas não quer doar nada. E vão ter mil desculpas para isso. Uma das desculpas mais plausíveis é dizer o seguinte: mas por que a gente precisa ofertar? Porque a gente precisa fazer uma oferenda da melhor para os orixás ou para o Exu, se naquele tempo eles não tinham tanta riqueza? Aí eu sempre dou a resposta certa para quem precisa. Pense no seu ancestral, da onde veio os seus bisavós, os seus avós. Provavelmente também não tinham nada e nem por isso ficaram sentados esperando o tempo somente dar e foram à luta para ter as suas melhorias. E com isso, provavelmente, hoje, se você tem um nome, se teve a possibilidade de ter novos caminhos e colher bons frutos, foi pela luta daquele seu ancestral que não tinha nada. Da mesma forma, as entidades, as divindades, elas evoluíram. Elas conseguiram entender que também não eram eternamente escravos e que a gratidão também vinha de uma forma através das oferendas. Porque assim, se você está bem de vida, qual é a sua dificuldade de ofertar uma bebida boa? Qual é a sua dificuldade de dar uma boa gamela, um bom aguidar, uma boa farofa para os seus orixás? Engraçado é que o ser humano vivente, ele não se queixa se ele vai em uma lanchonete, uma lancheria, gastar mundos e fundos, gastar com coisas que muitas das vezes não vai ter retorno. Agora, quando tem que ofertar alguma coisa ao Exu e à entidade, sempre tem uma boa desculpa.
Na maioria das vezes até gastam fortunas, rios de fortunas quando tem um vício. Agora, aquele que está ali trabalhando no espiritual, abrindo o seu caminho, sempre existe um questionamento ou uma desculpa. Preste atenção. Você que tem a sua casa, o seu terreiro, se você tem uma pessoa desta que tem condições e sempre está ali reclamando do que vai ofertar às entidades da sua casa, essa pessoa provavelmente não é das melhores. Ou ela precisa ser ensinada por você e aí você está fazendo um péssimo trabalho em repassar a verdade a esta pessoa, ou esta pessoa não quer mudar, está dentro da tua casa, está te manipulando, dizendo na maioria das vezes palavras que vão só te agradar e ali lapidar o seu ego, mas existe um defeito muito grande dentro da espiritualidade, dentro da tua casa. E muito esforço vai acabar, muitas das vezes, tendo uma cobrança espiritual para esta pessoa quanto para você. Porque a gente precisa colocar os filhos no seu lugar. Por que eles te chamam de pai ou de mãe? São para serem ensinados. Quem vai com humildade quer aprender. Quem vai com arrogância quer dizer. E nem sempre o que tem a dizer é a verdade. Então você precisa fazer essa pessoa calar, ou ouvir, ou até mesmo muitas das vezes abrir a porta para que ela se vá. O que não pode é correr o risco da espiritualidade dentro da sua casa ser abalada. Ou essa pessoa precisa ser ensinado. O Exu, ele sempre vai entender quando a pessoa não puder oferecer o melhor. Mas a gente tem que entender que tanto o Exu como os orixás, os guias, os caboclos não são cegos. Eles sabem que aquela pessoa muitas das vezes se esforça por algo que é volátil, que não vai fazer nenhum bem à vida dela, porém, entretanto, na espiritualidade sempre agindo com uma fé, sempre agindo com a sabedoria, sempre se queixando do retorno que dá a eles. Porém, entretanto, a energia que eles favorecem para a proteção, para a defesa, para a abertura de caminhos, muitas das vezes até o equilíbrio espiritual e o equilíbrio familiar, não é visto como um ato do esforço que esse orixá está fazendo, da benevolência que ele está fazendo. E por que não recompensar? Por que não dar um pouco do melhor a eles? Afinal de contas, a gente tem que mostrar gratidão. Porque para as pessoas é muito fácil botar na boca gratidão, 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 e quando é para transformar esta gratidão numa forma física, sempre existe uma lamentação. Tá certo que a gente lida com a espiritualidade, mas também não vamos esquecer que vivemos num corpo físico. Quando você quer comer um churrasco, você não vai procurar a pior carne. Quando você quer beber uma bebida alcoólica, você não vai procurar a pior. Só se você já está no fundo do poço e qualquer coisa já te serve. Você sempre vai procurar o melhor. Mesmo até que as suas condições não sejam as melhores, mas final do mês você vai se esforçar e vai saciar o seu físico. Porém, entretanto, o seu físico um dia vai embora, vai apodrecer e o seu espírito não aprendeu nada, não evoluiu nada. Então, é desta forma que você precisa pensar, é desta forma que você precisa encarar. Se eu estou numa casa de axé, estou recebendo, eu posso sim ser grato e traduzir essa gratidão em um presente físico aos nossos orixás e os nossos exus. Nada do que mais certo. Afinal de contas, eles não têm obrigação a você só porque você diz que é de religião. E você tem que ter um pouquinho de vergonha na sua cara, no seu raciocínio e transformar os seus atos em algo certo. Porque se você recebe, nada mais do que justo, muitas das vezes, oferecer. Bom, espero ter ajudado, espero ter explicado, espero que você que está dentro de uma casa possa entender que se você pode, faça o melhor. Se você não pode, óbvio, vai ser ajudado. Quando puder,
Não pode ficar pensando que tudo vai ser ao seu favor. Não procure usurpar, não procure criar assim vergonhice dentro da religião, como muitos fazem, querendo transformar o seu pai de santo, muitas das vezes, num palhaço, numa palhaça que ele não é. Ou fazer dos orixás escravos da sua vontade. Eles não são. Foram reis, foram rainhas, foram pessoas fortes, e são a energia que nos protege, que nos dá força para caminhar e faz você ser feliz e encaminhar-se na espiritualidade. Então preste bem atenção no que você anda fazendo. Bom, é como eu sempre digo, o primeiro passo é você quem dá, o segundo daremos juntos. Um forte abraço.